Parte 2. A gente pode pular agora para o livro de Êxodo. O livro de Êxodo eu até brinquei com o Senhor enquanto conversava com ele, dizendo desse jeito: nossa, o Senhor complicou muito para descomplicar, sabe? Voltando para Abraão, a Bíblia fala que quando Abraão fez a aliança com Deus, quando o Senhor pede para Abraão partir um boi no meio, colocar as duas bandas de lado, e o Senhor passou no meio como símbolo da aliança, o Senhor fala para Abraão, dizendo: Abraão, vai chegar um tempo que a tua descendência vai ser escravo de uma nação. Pronto, tá certo. E nisso tudo, eu fiquei pensando, meu Deus, então o Senhor avisou isso a Abraão. Então a gente vê que tudo que o povo de Israel passou no Egito era plano do Senhor. Eu fiquei tipo, meu Deus, a Bíblia fala que Deus endureceu até o coração de Faraó. O que isso quer dizer, claro? Quer dizer que Deus permitiu que Faraó tivesse o povo de Israel na mão dele. Deus permitiu que todas as vezes que Moisés chegava até Faraó, pedia para o povo sair, Deus permitiu o não de Faraó, porque Deus poderia convencer Faraó. Deus é o Todo-Poderoso, ele poderia convencer Faraó e dizer: sim, eu deixo o povo ir, mas Deus permitiu o orgulho, a dureza do coração de Faraó. Eu fiquei, meu Deus, por quê? Mas se vocês prestarem atenção, esse evento de Moisés, do povo do Egito, ficou conhecido em toda a história. Através disso tudo, o mundo conheceu o Deus de Israel, o Deus que abriu o mar para que o povo passasse em pés enxutos, o Deus que mandou as 10 pragas e envergonhou o Egito, a maior potência da época. Gente, Deus ficou conhecido de uma maneira, e se vocês perceberem muito bem, era como se Deus estivesse preparando o caminho para o Salvador do mundo. Achei isso muito interessante. Um caminho para Jesus. E ali tudo, eu diria que eu vi spoilers de Jesus, né? A Bíblia fala na 10ª praga, né, a morte dos primogênitos, Deus ordenou a Moisés que matasse um carneiro e pegasse o sangue e colocasse nos umbrais, para que quando o anjo da morte passasse, né, o anjo da morte identificasse que aquela casa era uma casa povo israelita, do povo do Senhor. Ele passava direto para o Egito e fazia geral. E nisso, conversando com o Senhor, eu falei: meu Jesus, isso é o teu sangue sobre a nossa vida. A Bíblia deixa bem claro, Romanos capítulo 8, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O seu sangue nos purifica. Achei lindo. Até o evento lá do deserto. Porque uma vez eu estava estudando Êxodo capítulo 2 para dar uma saudação no culto da juventude. Aí Deus começou a falar muito ao meu coração. Porque se vocês perceberem muito bem, Deus permitiu que Moisés matasse o Egito, fosse ao deserto como fugitivo, para lá o Senhor se revelar a Moisés, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais. Tem um plano na tua vida. Só que agora, depois da travessia do Mar Vermelho, é a vez do povo de Israel conhecer o Deus que dizem servir. Porque quando eles atravessam, eles já conhecem, né? Aí ali até fala o Jeová Jirei, o Jeová Rafá. Eles conhecem, colocam até nomes: Jeová Jirei, Jeová Rafá. Eles conhecem o Deus da providência, o Deus que cura, o Deus que dá a vitória. Eles começam a conhecer. E eu falei: meu Deus, isso é muito lindo. Quando eu estava lendo os evangelhos, quando eu pulei para Mateus, quando eu terminei Gênesis e Êxodos, aí tem uma parte lá de Mateus que Jesus está lá discutindo com a multidão, os fariseus, e a Bíblia fala que ele diz: eu sou um pão vivo que desceu do céu. E ele relaciona isso com o maná. Olha que coisa linda. É o mesmo Deus que atuou no Êxodo, está atuando aqui nos evangelhos. Mas muitas das vezes a gente não vê isso, mas ele é o mesmo Deus. A Bíblia fala, Jesus fala em Mateus: eu e o Pai somos um. Então este é o mistério da Páscoa. Gente, o microfone descarregou. Tirei até o óculos porque estava impedindo aqui de gravar. Mas este é o mistério da Páscoa. E eu espero que você descubra. Leia a palavra do Senhor e você vai ver Jesus em tudo que ele canta. É uma coisa muito linda. A gente não entende, sabe? E muitas das vezes a gente pensa ao contrário, sabe? Mas quando você entende que do começo ao final era Deus preparando o caminho para enviar o Salvador, é uma coisa muito linda. E eu comecei a pensar falando: Deus,
teve um momento da história que o Senhor enviou João Batista para preparar o caminho para Jesus, mas em todo o tempo quem estava a preparar era o Senhor, o caminho para que Jesus viesse. E meu Deus. Então, gente, uma feliz Páscoa, viu? Que Deus vos abençoe.